Vamos então reiniciar os nossos trabalhos. Temos um painel extremamente interessante, que são as formas inovadoras de financiamento à indústria naval. Eu diria que é um painel que vai requerer dos apresentadores uma grande capacidade de inovação, realmente, porque, pelo menos em Portugal, todos sabemos que tudo o que é financiamento neste momento está fortemente limitado e fortemente comprometido. Portanto, temos que ter consciência que financiamento puro e duro ou financiamento tradicional não vai haver. Não vale a pena termos grandes ilusões. Não vai haver, não há dinheiro, o sistema não tem. A exigência que é posta sobre o sistema em termos de rácios de capitais próprios ou equiparados sobe este ano e volta a subir no próximo e, portanto, todos os bancos vão ter necessidade de desalavancar, de reduzir. Não podem manter sequer a carteira de crédito que têm neste momento, vão ter que reduzir e vão ter, além disso, que procurar aumento dos seus capitais próprios, o que já estão a fazer todos, como é público, recorrendo até à garantia de Estado, quando necessário. E, portanto, é um tema que segui durante os últimos 15 anos, que segui de perto. Eu penso que o financiamento à indústria naval, como a todas as indústrias com algum peso, terá que ser feito com base nas garantias e em sistemas de garantia, ou fundos de garantia públicos, ou fundos de garantia externos, ou sistemas de garantia na medida em que se consegue um rácio de alavancagem extremamente interessante, ou seja, consegue-se com menos capital próprio alavancar fortemente a concessão de crédito, e será uma das áreas em que a banca estará ainda eventualmente disponível para participar pela partilha de risco, por um lado, e pelo menor consumo de capitais próprios, pelo outro. Ou seja, todos os financiamentos que tenham uma componente de garantia consomem menos capitais próprios à banca, portanto, ponderam menos negativamente nos seus rácios e, por outro lado, há sempre o aspecto da partilha de risco. Sobre essa matéria, eu poderia dizer-vos que, em relação não diretamente à construção naval, mas às múltiplas empresas PMEs que trabalham para a construção naval, que são fornecedores da construção naval, a última linha PME Invest que foi lançada tem uma enorme margem de folga, porque a linha é de 1.500 milhões e até agora só foram utilizados 300. A procura caiu extraordinariamente, aliás, em reflexo da conjuntura que conhecem, e como a procura caiu extraordinariamente, há folga. Portanto, há aí, não diretamente para a construção, para o estaleiro, mas para todos os fornecedores de linha do estaleiro, PMEs que trabalham para, aí há uma folga sensivelmente importante neste momento. Mas eu passaria a palavra a quem sabe disto e, portanto, daria em primeiro lugar a palavra ao Sr. Miguel Marques, da PricewaterhouseCoopers, que vai fazer a sua apresentação. Bom dia a todos. É com muito gosto que aceitamos o convite da Associação das Indústrias Navais para estar aqui hoje, a partilhar convosco experiências inovadoras, modelos de financiamento inovadores para a indústria da construção naval. Decidi dividir esta minha intervenção de hoje em 3 grandes pontos de agenda. Um primeiro grande ponto de agenda dedicado à situação atual e aos desafios da indústria da construção naval. Isto porquê? Porque é fundamental para percebermos a situação atual, para percebermos o que é que acontece em termos de dificuldades no acesso ao financiamento, que é o segundo ponto da agenda, percebermos a situação atual da indústria da construção naval. Entrarei, então, num segundo ponto da agenda dedicado às dificuldades, aos constrangimentos no financiamento das indústrias do setor da construção naval, porque também é fundamental para podermos chegar às chamadas soluções alternativas, soluções com alguma inovação, para podermos ter algumas soluções de financiamento para a indústria da construção naval. Entrando aqui na situação atual da indústria da construção naval, decidi contrapor 2 grandes regiões do globo.
claramente na Europa, a União Europeia, e na Ásia, o Sudeste Asiático. Todos sabemos que na Europa temos uma indústria de nicho, uma indústria de especialização, uma indústria de sofisticação, uma indústria de pequenas séries que fazem com que também o produto seja bastante customizado. Isso traz mais tempo de construção comparativamente com o Sudeste Asiático, aliado a custos de mão de obra e de outros fatores de produção já elevados, fazem com que, comparativamente, os custos da construção na Europa sejam muito maiores do que no Sudeste Asiático. E, para mal das indústrias da construção naval europeias, estão bastante desprotegidas, não têm grande protecionismo, face claramente ao Sudeste Asiático, que tem linhas de produção bastante standardizadas, com grandes séries de produtos, estaleiros de grande dimensão, que fazem também reduzir o tempo de construção e, associado à mão de obra barata e outros fatores de produção baratos, têm um custo médio muito mais reduzido do que a União Europeia. Um plus, ou seja, em acrescento, tem mais medidas de proteção à indústria. Isto faz com que, claramente, a União Europeia esteja numa posição muito vulnerável face às outras regiões e principalmente ao Sudeste Asiático, porque tem custos maiores. E para ter uma ideia daquilo que acabamos de falar, a produção em toneladas do maior estaleiro do Sudeste Asiático ultrapassa largamente a produção acumulada dos 15 maiores estaleiros da União Europeia. Esta situação não se avizinha fácil para o futuro, na medida em que os desafios para a União Europeia são bastantes. Existe uma crescente competição que se caracteriza numa entrada constante de novos players no mercado à escala global. Todos eles entram sempre com custos mais baixos, fazem descer o preço. Isto aliado, principalmente dentro da União Europeia, a um acrescento de regras ambientais, cumprimento de regras ambientais na produção de novos navios e também a exigência de que os barcos sejam ambientalmente melhores e também energeticamente mais eficientes, fazem com que constantemente os estaleiros navais na União Europeia tenham que estar a inovar e a investir em inovação. Para além disso, como já foi dito na abertura desta sessão, existe o grande desafio do financiamento, no fundo, de encontrarmos modelos sustentáveis para que a indústria tenha o fogo necessário, o fogo financeiro necessário para continuar. Fechava assim, então, o primeiro grande ponto da agenda desta minha intervenção, alertando ou focando para as condicionantes realmente específicas que o setor da indústria da construção naval tem neste momento, para os seus riscos elevadíssimos e para os avultados investimentos que são necessários efetuar, não só por parte dos estaleiros, mas também por parte do cliente final. Estas características particulares da indústria da construção naval, associadas à atual crise financeira, fazem com que, claramente, seja muito difícil obter financiamento, principalmente na União Europeia e então em Portugal ainda mais. Eu aqui dividia claramente dois planos. O plano estrutural, ou seja, não é novo a dificuldade em obter financiamento. Este plano estrutural quer dizer que, mesmo que passe esta crise financeira para a indústria da construção naval, continuarão a existir constrangimentos se nada for feito de específico. Esta característica estrutural tem a ver com muitas causas, muitos fatores. Eu apontaria, até para o caso da realidade portuguesa, dois. Um do lado dos estaleiros, que têm muita dificuldade em ter garantias reais para dar, dado o seu curto prazo de concessão, e alertaria um bocadinho para o lado dos armadores ou do cliente final e para uma cultura de lógica de olharem para o histórico da empresa e não uma cultura de lógica de olharem para o valor acrescentado do projeto, uma lógica de project finance que se calhar faz falta para este setor. Um outro plano que eu gostaria de abordar aqui nas dificuldades e nos constrangimentos ao acesso ao financiamento por parte da indústria da construção naval é claramente o plano da atual crise financeira que, em primeiro lugar, como já foi dito, cria pouca liquidez, ou seja, existe menos dinheiro. Todos nós temos que ser mais rigorosos, mais exigentes em gastá-lo, mas este fator que é claramente, esperamos nós, de curto prazo, e que passe de curto prazo aqui no mar, estamos a falar de 2, 3, 5 anos, mas isto pode ser um problema que se pode agravar num
prazo maior, num prazo de 15 anos, 20 anos. Isto porque, claramente, a banca tradicional está a sair do setor e os que permanecem estão a reduzir as suas equipas de especialistas. Ora, então, se eu falei numa indústria com especificidades próprias, com produtos complexos, se a banca, se as entidades financiadoras estão a reduzir o seu know-how, o seu conhecimento para perceberem a indústria, vai haver aqui, no médio e longo prazo, se nada for feito, uma barreira comunicacional. Convinha, então, pôr-nos um pouquinho no papel das entidades financiadoras e ver o que é que elas dão importância, o que é que elas olham. Como eu disse, olham claramente para o histórico do estaleiro naval, olham muito, estão muito agarrados ainda à autonomia financeira, aos montantes envolvidos, à duração do projeto, ao grau de complexidade do navio e à capacidade de pagamento do cliente. Uma avaliação rigorosa de cada um destes items, de cada um destes patamares, da autonomia financeira, dos montantes envolvidos, produz ou é quantificada numa taxa de juro com um determinado prémio de risco e também em custos associados às garantias. Esta situação é particularmente importante porque quando, por exemplo, o grau de complexidade do navio é bastante grande e às vezes o estaleiro tem menos experiência ou menos histórico a dar, é classificado pelas entidades financeiras como um investimento de elevado risco. Esta classificação obriga logo a uma contragarantia ou uma garantia adicional. Os meios tradicionais de financiamento já não estão dispostos a entrar e é aqui claramente, transversalmente em todo o mundo, o Estado entra sempre ou de uma forma direta ou de uma forma indireta, através das suas entidades, garantindo. E porquê é que os países desenvolvidos, que conhecem bem a realidade da economia do mundo, continuam a apostar claramente pela posição estratégica deste setor, principalmente para quem tem o mar como objetivo, para quem tem uma costa grande. Este setor pode ser um setor que pode arrastar a economia, pode ser um setor que pode trazer sinergias, mas claramente os países desenvolvidos têm como o setor pilar, o setor base, o alicerce para quem quer falar de economia do mar. Há vários alicerces, mas eu diria que a indústria da construção naval, associada ao capital humano, não se consegue explorar o mar sem barcos e sem pessoas. Fechava assim este segundo ponto da agenda da minha intervenção, alertando para o elevadíssimo risco que traz mais constrangimentos para obter financiamento, alertava para o afastamento dos meios tradicionais de financiamento e para a necessidade de se encontrarem soluções alternativas num cenário difícil. Não temos dúvidas que as soluções alternativas vão ser exigentes, têm que ser integradoras, não só dos estaleiros, dos clientes, do Estado, de outros agentes económicos que possam, de alguma forma, garantir para que alguém esteja disposto a financiar. Este dilema de encontrar soluções alternativas, que é de facto um dilema difícil de ultrapassar, não é só um dilema para Portugal, é um dilema já vastamente estudado por vários países. Eu propunha aqui neste meu último ponto da agenda ver um bocadinho o que é que os outros fizeram. É fundamental ter presente que neste momento de extrema dificuldade todas as soluções são soluções de detalhe, inovações de detalhe, inovações integradas e, acima de tudo, muito customizadas à realidade e à situação concreta de cada país. Então, o que é que os países desenvolvidos fizeram para conseguir encontrar soluções alternativas? Fizeram claramente dois tipos de benchmark. O primeiro grande tipo de benchmark foi um benchmark entre setores. Ou seja, procurou-se setores que tivessem dificuldades semelhantes, ou seja, de capital intensivo, de produção de bens duradouros, com um elevado risco, setores como, por exemplo, e aqui no slide podem ver, a aeronáutica foi um dos setores nos quais os países envolvidos tiraram algumas lições para aplicar à indústria naval, assim como na produção de parques eólicos para as energias renováveis. Outro tipo de benchmark que os países mais desenvolvidos efetuaram foi o que é que andam os outros países a fazer para resolverem este dilema de terem produtos inovadores para a indústria da construção naval. Claramente, a Alemanha apostou primeiramente num benchmark relacionado com a comparação entre setores, olhou para o que se estava a fazer na indústria da aeronáutica e
optou por, à semelhança do que se fazia na indústria aeronáutica, ter formas de apoio ao financiamento verticais, em complemento com formas de apoio horizontais. E já de seguida vou explicar o que quer dizer com formas verticais e horizontais. Por outro lado, a Holanda tem também formas de apoio horizontais, complementou com formas verticais e adicionou, inovou, também trazendo um bocadinho de vantagem fiscal. Por seu turno, a Espanha olhou para a realidade do centro da Europa e criou o seu próprio modelo inovador, trazendo também formas de apoio verticais e horizontais e formas de alguma vantagem fiscal, um bocadinho até mais agressiva do que a holandesa. Importa, então, esclarecer o que é que quero dizer com formas de apoio horizontais ou verticais. Todos os países têm formas horizontais de apoio à indústria. Estamos a falar aqui de sistemas nacionais de garantia mútua, sistemas de facilidades de crédito à exportação, outros sistemas de incentivo que, de facto, de uma forma transversal a toda a economia, podem ser aproveitados por diferentes setores da economia. Sistemas de apoio verticais são fundos, são linhas criadas especificamente para o setor automóvel, para a aviação, para as energias renováveis e, claramente, os países mais desenvolvidos do centro da Europa optaram também para a construção naval, por terem sistemas de apoio, fundos próprios dedicados à construção naval. Dito isto, queria entrar aqui em 3 exemplos globais, três exemplos de países que, de facto, pegaram em detalhes inovadores para continuar a desenvolver a sua indústria da construção naval. Começava pela Turquia, onde estive há cerca de 2 semanas a estudar aspectos concretos da economia do mar na Turquia, com os meus colegas da PwC Turquia. Pude constatar claramente o crescimento que a Turquia está a ter, pude constatar que esse crescimento resulta de múltiplos fatores, entre os quais terem abundantes recursos naturais, terem mão de obra a baixo custo, terem protecionismo, mas, independentemente de terem estas vantagens todas face a Portugal ou outros países da União Europeia, não abdicaram de criar um fundo, um apoio vertical que garante as entidades financiadoras quando estas investem em financiamento à construção de navios em estaleiros turcos. O caso da Coreia do Sul, que criou também um incentivo ou uma forma de apoio vertical à indústria da construção naval, que foi a criação de um fundo, com mais um detalhe inovador, que foi interligar os contratos de sale and leaseback e permitir aos proprietários de navios que queiram renovar as suas frotas em estaleiros da Coreia do Sul a capacidade de celebrarem contratos de sale and leaseback com esse fundo, de forma a obterem a liquidez necessária para conseguirem renovar as suas frotas. Relativamente ao caso holandês, que, como já referi, tem sistemas de incentivo, sistemas de garantia mútua horizontais, tem sistemas verticais de apoio à construção naval, mas adicionaram ou inovaram na questão da vantagem fiscal, que foi criar o conceito da amortização fiscal acelerada. O que é que isto significa? Uma empresa holandesa que construa um navio num estaleiro holandês pode, durante a fase da construção, amortizar fiscalmente os valores investidos. O que é que isto faz? Se aliarmos isto à capacidade de este custo fiscal ser associado a um lucro fiscal de outro setor de atividade, como por exemplo o retalho, ou outros setores de atividade lucrativos na Holanda, isto cria aqui uma saída de liquidez de outros setores que momentaneamente, é preciso referir que esta facilidade é momentânea, é temporária, trazem liquidez para aproveitar esta amortização fiscal acelerada. Terminava assim esta minha apresentação, alertando para o facto de que a inovação não é uma fotografia, a inovação é de facto um fluxo e é necessário montarmos sistemas de constante benchmark internacional entre países, benchmark entre setores e depois adaptarmos, customizarmos à realidade de cada momento dos países onde estamos. É fundamental haver sistemas verticais de apoio e uma perspectiva integrada que envolva não só o estaleiro, o cliente, o Estado e outros agentes que de alguma forma possam garantir o financiamento da construção de embarcações em Portugal ou na União Europeia.
Por último, alertar para um switch cultural, uma mudança cultural que é necessário fazer. Sim, é importante olhar-se para o histórico da empresa, mas ainda mais importante é olhar-se para o valor acrescentado do projeto, e esses sim, os projetos com valor acrescentado, é que devem ser apoiados. Com isto termino. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Miguel Marques, pela sua interessantíssima exposição, muito bem documentada e muito atual. Enfim, como se pensa, penso eu que o moderador deve tentar complicar e não facilitar o trabalho dos senhores apresentadores, eu dir-lhe-ia, agradecia que nos dissesse qualquer coisa, como é que vê possível, num país como Portugal e neste momento, em que quaisquer vantagens fiscais são absolutamente proscritas neste momento. Não vemos que haja capacidade para a atribuição de vantagens fiscais. A criação de um fundo nacional que faria todo sentido, e se calhar não vamos ter capacidade para fazer um fundo, mas podemos ter outras medidas, tal como tivemos recentemente capacidade para lançar medidas muito especiais de apoio ao setor automóvel. Também não me parece que seja muito fácil. E, portanto, sem grande capacidade interna para se criar um Fundo Nacional de Apoio a este setor, que faria todo sentido, como bem diz. Sem grande vontade política, e isso não tenho dúvida que é do atual governo ou dos próximos governos, porque há metas muito estritas orçamentais a cumprir e, portanto, as vantagens fiscais irão certamente reduzir a receita fiscal, e há também um acordo com a Troika, como sabe, que impede completamente a concessão de novos benefícios fiscais. Como, e este é o desafio que lhe faço, como poderíamos nós, digamos assim, baseados na experiência que verificou nos outros países, e é interessantíssima a sua descrição, como poderíamos nós encontrar em Portugal alguma coisa de parecido que fosse utilizável no tal curto prazo dos 3 a 5 anos nesta indústria em Portugal. Finalmente, dizer-lhe apenas que partilho inteiramente do que disse em relação ao Project Financing, que é aquilo que tem que começar a ser feito também no setor da construção naval. Ou seja, temos que começar a olhar claramente para a avalia, para o valor acrescentado do projeto, e isso é que vai ter que ser vendido à banca, e muito bem embrulhado e muito bem vendido, porque a forma de financiamento tradicional, olhando para a situação económico-financeira e particularmente para a autonomia financeira do estaleiro, será sempre fortemente penalizadora com a banca que nós temos. Mas, se me permitem, eu gostaria de ouvir ainda sobre isto. Pois, muito obrigado pela pergunta. Pergunta difícil de responder, mas é para isso que aqui estamos. Pois eu direcionaria um bocadinho a resposta para a parte da apresentação que fiz e dividir claramente nos dois planos, ou seja, quando falamos em vantagens fiscais, sim, é possível no médio e longo prazo, ou seja, é preciso ter presente e não esquecer que é fundamental isto se queremos revitalizar, não só em Portugal, mas na União Europeia. Relativamente à questão do fundo, também no médio e longo prazo, sim, é possível, se não fechamos a porta como país, tem que ser. No curto prazo, de facto, é uma impossibilidade técnica de momento, não total, porque, embora existam severas restrições, vão ter que ser tomadas opções políticas, portanto, vai ter que haver aí alguma escolha, mas reconheço que vai ser muito difícil, quer disponibilizar fundos nacionais só, e também trazer algo que traga alguma fatura fiscal a pagar. Concordo, no curto prazo é muito complicado. Mas temos que ser inovadores, não é? E estamos aqui em algo que é uma conferência que não é meramente nacional. Envolve várias regiões da Europa que têm dificuldades comuns. Também fala-se muito em algo que ainda não surgiu neste debate, mas que acredito que virá, e que é o mundo da lusofonia, e que não tem assim tantas restrições e dificuldades como nós. E acho que está na hora de passarmos das palavras aos atos e realmente, colaborando entre todos,
tentar chegar à possibilidade de países que tenham a necessidade de ter um forte crescimento naval, e existem no Atlântico Sul, como sabem, quer o facto do Brasil e países até aparentemente mais distantes do Brasil do que nós, estão a fazer uma aposta forte, como é o caso francês, que está claramente a investir no Brasil. E se nós temos assim tantos laços, acho que é chegada a hora de concretizarmos alguns projetos ao nível da lusofonia e eventualmente tentar-se criar aqui um fundo que ou agregue a parte do Atlântico Sul e da lusofonia, ou agregue os nossos colegas aqui também da Europa, ou ambos possam tentar chegar a este fundo no curto prazo, ou seja, nesse tal período de 5 anos. Relativamente à fatura fiscal, pois com certeza essa terá que ser no médio e longo prazo. Não sei se respondi à